Hola torcida tricolor, acá Facundo Bernal habla. Nada, muy contento de estar acá, con ganas de jugar en el Maracaná con ustedes. Y bueno, un abrazo grande y vamos arriba. Olha aí, meus amigos, o primeiro recado do Facundo Bernal pra torcida do Fluminense. Eu tenho a sensação que esse moleque vai trazer muitas alegrias pro Fluminense, cara, assim. Pelo potencial, pelos números, estatísticas. E fora a vontade dele de vir pro Fluminense, né? Porque o Corinthians estava querendo contratar e tinha outros clubes interessados na contratação dele, até pra pagar mais. E ele, ainda assim, pediu pro empresário dele para jogar no Fluminense. Então, só essa vontade, essa querência do jogador de vir pro Fluminense, ela já faz toda a diferença. E o Facundo é uma joia uruguaia, né? Inclusive eu fiquei sabendo de uma informação agora, não sei se é verdade, mas pelo que parece o Arrascaeta do Flamengo também foi formado no mesmo clube que é o Defensor do Facundo Bernal. Então, assim, é um clube que realmente lança jogadores de qualidade pro mercado. E o Facundo aí, como você pode ver, essa aqui foi a imagem, né, principal da contratação dele que o Fluminense publicou, com a bandeira do Uruguai, algumas fotos dele ali atrás. Assim, o Facundo Bernal é um jogador, por mais que ele tenha só 20 anos de idade, é um jogador que já é realidade. É um jogador que é convocado desde as categorias de base para a seleção uruguaia, capitão da seleção uruguaia. Então não é aquela, o jogador é uma aposta, pode dar certo. Óbvio que pode dar errado, né? Não sei se você sabe, mas mais de 70% das contratações que qualquer clube faz aqui no Brasil dá errado. Dão errado, né? Esses 70%. Mas o Facundo Bernal realmente é uma aposta que vale a pena você pagar o valor que foi pago. Tá? Inclusive, para você que não sabe, tá aqui, ó. O Fluminense irá pagar 3,6 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do jogador. Ó, a primeira proposta foi de 2,5 milhões de dólares, cerca de 13, quase 14 milhões de reais, por 80% dos direitos do jogador. Inclusive, essa negociação demorou um pouco a firmar, justamente porque o Fluminense estava tentando pegar mais porcentagem dos direitos do jogador, né? Porque assim, por que o Fluminense está querendo, pelo menos quis aí, o máximo de porcentagem possível do jogador? Porque ele é um atleta que ainda não chegou na sua alta performance. Ele tem só 20 anos de idade. Então é um jogador que daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, o Fluminense pode vender e ainda lucrar com isso. Tá? É realmente uma joia, um garoto novo que o Fluminense está contratando. Se eu não me engano, ele vai ficar até 2020, o contrato é até 2028, cara. Tem até aqui a imagem, até julho de 2028. Beleza? Esse foi o contrato que o Fluminense fechou com ele. Deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira. Foi isso mesmo. Assinou um contrato até julho de 2028. Então, se algum clube quiser tirar o Facundo antes disso, vai ter que pagar uma multa milionária, tá? Então, assim, de antemão, já parabenizo aí o scout do Fluminense, né? A diretoria que você percebe que mudou a forma de contratação do jogador, né? Parou de ficar contratando jogadores velhos e renomados para, né, abrilhantar o elenco e começou a mudar a estratégia um pouco agora para joias e jogadores novos. E com saúde, né? Que é o mais importante para ajudar o Fluminense. Porque os últimos que o Fluminense contratou, complicado, né? Douglas Costa, Renato Augusto. Mas enfim, legal, eu peguei uma imagem aqui, cara, muito bacana do Facundo Bernal, a trajetória dele no Defensor. Você pode perceber aqui, cara, ele tá desde os 12 anos de idade. Desde os 12 anos de idade, não, desculpa. Ele está desde 2012 no Defensor. Então, aqui tá toda a trajetória, né? Do Facundo Bernal. Em 2021 ele subiu pro profissional. Aí. Com 12 anos, é isso mesmo. E aí jogou 80 jogos, 42. Deve ser vitórias? Será que é vitórias? Não, gols não é, né? Que ele fez 3 gols e 2 títulos pelo Defensor. O orgulho de la fábrica. Realmente, esse foi fabricado no Defensor, né? Igual o Xeren, quando faz a mesma coisa. Então, assim, o Bernal, ele já chegou no Fluminense. Inclusive, o que ele falou assim que ele vestiu a camisa do Fluminense foi bem interessante. Ó, ele disse o seguinte: a verdade é que estou muito feliz, eu sempre quis dar esse salto na minha carreira e o Fluminense é uma das maiores equipes do Brasil e o atual campeão da América, estou muito contente. Já faz um tempo que me falaram sobre essa oportunidade de jogar no Fluminense e desde o primeiro momento eu disse ao meu representante que queria estar aqui e gostaria de estar no Tricolor. Felizmente, tudo foi feito para que isso se concretizasse. O Facundo, que inclusive já está treinando, né, como você pode ver aqui, ele já fez o seu primeiro treino no CT e acredito eu que talvez contra o Juventude
ele já esteja regularizado para jogar, tá? Não tenho certeza porque é um jogador de outro país, então a documentação é diferente, tá? Mas, cara, assim, eu particularmente estou muito satisfeito, muito feliz com essa contratação. Eu queria muito que o Fluminense contratasse o Facundo Bernal, principalmente porque o André vai embora, né? Então o Facundo Bernal é aquele jogador camisa 5, muito técnico, alto, ele é mais alto do que o André, né? Acredito que o André só ganha dele, óbvio, o André é mais técnico do que ele, muito mais técnico. O André é mais forte do que ele. Eu tava vendo alguns lances do Facundo Bernal, ele não é um jogador tão forte, mas isso se trabalha, isso dá pra melhorar, né? Academia, enfim. Mas o Facundo também é um jogador extremamente técnico e na saída de bola vai ser muito bom pro Fluminense. Então, espero e acredito muito que ele possa vir para tentar suprir o máximo possível ali a saída do André. E lembrando, tá, galera? O André, por mais que seja novo, é mais velho que ele. Então, foi como eu falei, o André hoje, se você pegar o André, você olhar o André jogando, você vai falar, é um jogador pronto para a Europa, um jogador pronto, um jogador de seleção brasileira, um jogador que já é convocado, né? O físico do André já está formado para a Europa. Então, isso deixa o André na frente, obviamente, tá? Mas o Facundo Bernal é um jogador que o Fluminense pode pagar e o scout foi perfeito, tá? Perfeito. O Fluminense foi lá no Uruguai e tirou um jogador principal do time do Uruguai e trouxe pro Brasil. Isso não é fácil fazer, né? E agora, né, a notícia que saiu é que o Fluminense também fechou com o Emiliano Gomes, que é outra coisa, né? Outro jogador novo, um atacante. Ele não é de fato um centroavante, que eu acredito que o Fluminense precisava, mas enfim. Eu não sei se o Fluminense está com a ideia de deixar ali o Cauã Elias mais com visibilidade e o Germancano, né? Porque, assim, na minha concepção, o Fluminense precisava de um centroavante. Inclusive, a informação que eu tinha é que o Fluminense estava procurando um centroavante. Mas o nome que saiu agora, o Emiliano Gomes não é centroavante. Ele é ponta esquerda, tá? E tudo bem, eu vi os números dele, também é um garoto que tem um potencial muito grande, beleza? Uruguaio, que inclusive, ó, vou até botar aqui pra vocês, ó. Na verdade, eu até tirei a imagem que estava separada para vocês aqui. Mas ele foi eleito o melhor jogador do campeonato uruguaio, né? E o Facundo Bernal foi a revelação do campeonato uruguaio. Então, assim, o Fluminense analisou quem está se destacando no campeonato uruguaio e foi atrás desses garotos, né? A informação de que ele fechou com o Fluminense foi desse jornalista aqui uruguaio, né? Uriel. Ele postou essa notícia dizendo que o Fluminense vai pagar aí 3 milhões de dólares por 75% do passe do jogador, tá? Então, essa foi a notícia que ele deu. Então, já tá fechado. Segundo ele, tá fechado, mas até agora a gente não tem certeza porque a informação que eu tenho é que o Fluminense mandou a proposta. Mas provavelmente daqui a pouco deve sair alguma coisa sobre isso e vai ser mais um reforço aí pro Fluminense. E aí, interessante a gente falar isso, o Fluminense, só nessas 4 contratações que fez agora por último, gastou quase 60 milhões de reais nessas 4 contratações. O Fluminense mandou a proposta para o Emiliano Gomes por 17 milhões de reais. Aqui tá por 100%, mas o jornalista falou que era 65%. A proposta do Facundo Bernal é de 20 milhões por 60% de reais, 20 milhões de reais. A proposta do Kevin Serna foi de 9 milhões de reais, 9,7, quase 10 milhões por 70%. E o Ignacio foi de 11 milhões por 80%. Aí você pega para ver essas contratações, até a forma de contratar do Fluminense mudou dos últimos anos para cá. O Fluminense não contratava, meu amigo, jogador não, ele pegava por empréstimo, né? Pegava por empréstimo e aí se desse certo o Fluminense dava a proposta. Agora não, agora essas contratações é porque também são contratações de emergência, né, cara? Então assim, o Fluminense, por exemplo, tirou o Kevin Serna do Alianza Lima. Aí você chega no Alianza Lima e fala assim, ó, quero tirar o seu jogador, mas o jogador é titular lá. E aí? Tu acha que o clube vai emprestar o jogador que é titular? Não vai emprestar. Então tem que valer a pena pro clube. Então pro clube valer a pena tem que vender. Aí o Fluminense foi pro mercado comprar. Mas o Fluminense ainda assim não fazia isso. Nos últimos anos, na direção do Mário Bittencourt, o Fluminense não é o modelo de contratação. Agora parece que está mudando esse modelo de contratação. Mas espero que, assim, eu acredito que o Fluminense não vai contratar um centroavante. Acho que se fosse contratar já teria saído. Ou o Fluminense está fechando e não vazou ainda. Pode estar acontecendo isso também. Mas enfim, vamos esperar para saber. De antemão a gente tem a informação aí dessas 2 joias do campeonato uruguaio, né? 2 joias uruguaias. O Facundo foi anunciado hoje pelo Fluminense. O Emiliano Gomes
Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas e aí, você gostou dessas contratações? Deixa o like aí no vídeo, cara, que ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.